Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Glória a Deus. Mais uma vez aqui, nessa manhã de sábado, 3 de junho. Grande é o cuidado de Deus, por isso estamos juntos para adorarmos, para render graças ao nosso Deus, que é fiel em todo tempo, para nos guardar, para nos restaurar, para nos sustentar. E eu sou grata a Ele por mais essa rica oportunidade. Quero nesse momento desejar a você e toda a sua parentela um dia abençoado, com a graça de Deus, com a proteção de Deus, com a gloriosa paz do Senhor sobre a tua vida, sobre os teus sonhos e projetos, que Deus possa abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Olha, irmãos, nesta manhã nós vamos falar de 10 leprosos e que apenas um volta. Lepra naquela época, irmão, simbolizava o quê? Morte. Pecado, irmãos, a Bíblia diz também que o salário do pecado é o quê? Morte, destruição. Né? A pessoa presa em um pecado, sem se confessar, sem se arrepender, ela está, infelizmente, irmãos, presa nessa área. E muitas das vezes, irmãos, não consegue compreender que confessando, abandonando, deixando, ela vai alcançar a misericórdia, porque Deus está pronto a nos ouvir. Antes de entrar no texto, irmãos, pelo qual nós vamos meditar, eu gostaria de compartilhar primeiro, abra aí em Isaías, irmãos, esse versículo aqui, em Isaías 59. A Bíblia vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconde o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, irmãos, quando Deus não nos ouve, quando Deus, irmãos, fica longe de cada um de nós, o que nos afasta de Deus? Simplesmente o pecado, quando não confessado. Mas quando confessa, irmãos, esse pecado você já tem consciência, eu também já tenho, que está trazendo uma separação entre você e Deus, entre eu e Deus. O que é que devemos fazer, irmãos? Confessar, abandonar a prática, e dessa forma Deus ele vai ouvir o nosso clamor, e dessa forma Deus vai nos ajudar, e dessa forma nós não vamos, irmãos, ser condenados pelo nosso erro, pelo nosso pecado, porque já confessou, já abandonou a prática. Amém, irmãos? Você está me entendendo? Então é dessa forma que Deus ele opera. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Deus está pronto a salvar. Nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Ele pode ouvir, ele escuta, sim, ele ouve. Mas as vossas iniquidades, ou seja, aquele pecado que a pessoa já sabe que é pecado e continua fazendo. Então é isso, irmãos, que deixa o homem distante de Deus. É o que fazem divisão. Isaías 59, 2, eu estou lendo, você pode acompanhar na sua Bíblia, por gentileza. Mas é as vossas iniquidades que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, de que ele não possa ouvir. Isso impede de Deus nos ouvir, irmãos. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Então não é a enfermidade, não é a doença, não é nada. Então, trazendo para o mundo espiritual aqui, irmãos, essa lepra, que nós vamos falar aqui desses 10 leprosos, ele afastava o homem da sociedade, afastava o homem da comunhão entre família, porque eles estavam enfermos, que pegava isso. Isso aqui, irmão, era contagioso, que se Deus não curasse, que se não tivesse uma cura divina, eles eram condenados à morte. Então, o pecado, irmão, trazendo para o mundo espiritual, ele nos leva à morte. A Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Então, esses homens aqui, irmãos, Jesus faz algo lindo, faz algo tremendo, mas quantos voltam para reconhecer? Somente um. E o próprio Jesus se admira, não com alegria, logicamente, com tristeza. Não foram 10 que foram curados? Cadê os 9? Só apenas um, irmãos. Nós precisamos ser gratos. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Então, o que eu tenho
feito para reconhecer a grandeza dele na minha vida. Que nós, Igreja do Senhor, temos, irmãos, demonstrado com a nossa gratidão pelo que ele já fez por cada um de nós. Porque não foi um milagre apenas, irmãos, foi a salvação que ele nos entregou ali naquela cruz. Mas para isso eu preciso ser grato, entregando minha vida para Jesus, um ato de fé, de atitude. Vamos ver, irmãos, pela palavra. Lucas, abre sua Bíblia por gentileza agora em Lucas 17, nós vamos ler o 11 em diante. Lucas, capítulo 17, versículo de número 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era estrangeiro, e este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, tudo que nós devemos fazer, tudo que nós for realizar, irmãos, temos que ser com fé, porque a fé é o que agrada verdadeiramente a Deus. Esse homem, irmãos, foi curado. Os outros também tiveram fé para ser curados. E foram curados, só não tiveram fé para agradecer, para reconhecer a grandeza de Jesus aqui. O que Jesus fez foi algo lindo, foi algo grandioso. Se Jesus não curasse, eles seriam mortos, irmãos. Porque essa doença não tinha cura. Bem assim era nós, irmãos. Quando Adão e Eva pecam, nós estávamos condenados também a distanciamento para sempre, porque nós não seríamos salvos se Jesus não morre naquela cruz. Você entende que o sacrifício de Jesus naquela cruz foi para nos libertar do pecado, para nos libertar da destruição, nos libertar do fogo eterno. Foi para nos resgatar, irmão, da escuridão, das trevas e trazer para a luz, abrindo os nossos olhos espirituais. Você entende que tudo aquilo que era de maldição, Jesus carregou ali naquela cruz. E hoje nós somos lavados, restaurados, regenerados pelo sangue de Jesus Cristo. Bem assim estavam esses homens, irmãos, condenados à morte se Jesus não tivesse curado. Mas quantos voltam para agradecer? Texto é claro, apenas um. Jesus disse: cadê os 9? Não foram os 10 limpos? Por que só apenas um? Então quem somos nós aqui? Quem nós representamos, irmãos? Sejamos um desses, irmãos. Sejamos gratos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, de ter morrido por nós. Porque estávamos também, irmãos, condenados à morte. Repito, se Jesus não morre, entenda que nós só somos libertos quando nós verdadeiramente compreendemos a mensagem do Evangelho. O Evangelho, irmão, de transformação, que traz mudança de vida. Que aquilo que eu pensava, o que eu achava não pode mais existir dentro de mim. É o que a Bíblia diz. É o que a palavra de Deus ensina. Então, Pai, me ajuda, me ensina a amar a Tua palavra. Me ensina a ser grata a Ti. Me ensina a depender de Ti. Porque isso agrada a Deus, irmãos, em gesto de adoração. Olha que coisa linda, irmãos. Eu vou ler apenas agora, por conta do tempo. Olha que coisa linda, irmãos, a forma como este homem que foi grato a Deus, o que ele faz? Que nós precisamos fazer também, Igreja do Senhor. Lucas 17:16. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças,
Este era samaritano. Ele, irmãos, não servia a Deus, muito pelo contrário. Os judeus não se entendiam com os samaritanos, tinha uma rivalidade. Só que Jesus, irmãos, ele conhece o íntimo, o coração de cada um. Não cabe o homem a julgar, não cabe o homem a apontar, porque Jesus conhece o íntimo de cada ser. Jesus faz questão de dizer que este era samaritano, que este era estrangeiro, mas ele soube reconhecer, ele voltou para agradecer. Os outros, possivelmente, ele não diz aqui quem eles eram, mas Jesus chama a atenção que ele não era um dos que já serviam a Jesus. Mas este homem aqui, em ato de fé, de atitude, ele glorifica, ele rende glória, ele dá glória ao Senhor, ele rende graças ao único que é digno de honra, glória, louvor e exaltação. E ele cai aos pés de Jesus, adorando. Essa é a posição do servo de Deus. Essa é a verdadeira posição que o servo de Deus deve fazer, irmãos. Está sempre rendendo graça, glorificando, exaltando. E ele adorava, irmãos, em voz alta. Olha que coisa tremenda, irmãos. Ele diz assim no 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Imagina, glória, fui curado, glória a Deus, glória a Deus. Em voz alta, irmãos, em voz alta, adorando, glorificando a Deus por a tamanha misericórdia de Deus. Eles clamavam junto por misericórdia, chamaram até Jesus de mestre, mas não reconheceram o mestre na hora de adorar, na hora de agradecer. Apenas um voltou para agradecer. Então que sejamos nós, irmãos, gratos pelo tamanho do sacrifício de Jesus naquela cruz. Sejamos nós, irmãos, o primeiro a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Eu reconheço a tua grandeza. Jesus vai te ajudar, Jesus vai te salvar. Não só a você, mas toda a sua família, pode ter certeza. Ele quer começar a obra primeiro em você. Sempre tem alguém no meio da parentela que sente o toque de Jesus. Então talvez você esteja sentindo esse toque nesse momento e pode falar assim: Senhor, eis-me aqui. Quero te agradecer, eu quero te glorificar pelo tamanho do sacrifício naquela cruz, que eu sei que foi por mim, eu sei que foi por toda a humanidade, e eu quero ser salvo por ti. E comece a adorar, e ele começa, irmãos, ali em voz alta, glorificar a Deus, dando glória a Deus, agradecendo a Deus. Ali ele estava se humilhando, irmãos, um gesto de atitude linda, e Jesus ali se agradou dele. Jesus ali se agradou dele e disse: levanta-te. No 19, irmãos, para nós encerrarmos e orarmos, Lucas 17, no 19, diz: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. A fé desse homem, irmãos, não só foi para receber a bênção, mas foi para ser salvo, mas foi para adorar, mas foi para glorificar. Ele não estava só interessado na sua cura física, mas o principal ele recebeu aqui, que foi vida eterna, que foi salvação, que foi libertação, porque ele não saiu da presença de Jesus, irmãos. Ele voltou adorando, ele voltou rendendo graças a Deus, glorificando a Deus. Isso é lindo demais, irmãos. Então nós temos que ter isso em mente. Eu preciso render graças. Eu recebi algo tremendo, que foi o quê? A minha libertação, a minha salvação. E eu preciso preservar todos os dias. De que forma? Adorando, buscando a face do meu Rei Jesus. Senhor, me ajuda a ter esse amor. Eu preciso de ti. Jesus, ele se agrada, irmãos, e ele se alegra com a atitude deste homem. Amém? Porém, os outros, infelizmente, só queriam a cura. Mas Jesus não está interessado só te curar, só te dar uma bênção. Jesus tem algo muito mais importante, que é a tua salvação. Você já tem a salvação em Cristo Jesus. Se você ainda não tem, você diga nesta manhã, com sinceridade do teu coração: oh, Pai, eu quero ser como esse aqui,
que o único que voltou, que foi curado e que voltou para render graça. Eu quero ser um desses. Eu quero ser um. No meio de tanta multidão, eu quero ser. Queira ser, meu irmão. Queira ser, minha irmã. Vale a pena. Então a cura é bênção, é. As bênçãos do Senhor é, mas melhor estar com o abençoador para a eternidade. Porque quando você entrega a sua vida de corpo, alma e mente, você recebe a salvação eterna. E este homem, irmãos, recebeu por a fé dele, por ele continuar não somente interessado na sua cura física, amém? Que sirva de lição para todos nós, irmãos. Sejamos um entre tantos milhares e milhares, sejamos um que adore em espírito e em verdade, que renda graças, que glorifique a Deus, que faça a diferença sobre essa terra. Em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar. Pai santo, Pai querido, Pai amado, oh Deus querido, Deus fiel, perdoa as nossas falhas, sabemos que falhamos, mas o Senhor, meu Deus, é perdoador, é galardoador daqueles que, meu Deus, que se arrependem. O Senhor está pronto a nos perdoar. Sabemos que o pecado nos afasta de Ti, mas quando confessamos e deixamos, alcançamos a Tua misericórdia. Pai, nos ajuda a nos render sempre, Pai, aos Teus pés, clamando por misericórdia. Nos ensina como, meu Pai, a depender de Ti, a viver a Tua verdade, a Tua palavra, porque ela é a verdade. Ela é a verdade que liberta e nós precisamos ser libertos por ela. Ser conosco, Pai. Abençoa esta pessoa que está ouvindo até agora, está orando. Coloca, meu Deus, cada vida em Tuas mãos. Abençoa, Pai. Até o dia do nosso último suspiro sobre essa terra, até no dia que o Senhor voltar. Seja conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.